Fala pessoal, estamos aqui hoje diretamente do eStudios Folha de Londrina, uma collab aí nossa do G1 Cast com a Folha, né, Maurílio? É isso aí. Para mais um episódio do nosso G1 Cast. Hoje, antes de mais nada, pergunto ao meu ilustre Maurílio Bolognese II, onde nós estamos? Estamos no YouTube, no Spotify e no Instagram G1 Cast. É isso aí. Vamos para mais um, né? Bora. Episódio de número 69. É isso, mas segurem aí a quinta série, nosso time de marketing tá bem, tá se Bem contendo alinhado. ali, porque nós temos uma pessoa aqui que é proprietária de um estúdio de branding, que vai fazer o quê, Maurílio? Ela vai desconstruir esse número. É isso aí, pra gente não ter, né, a quinta série não ficar imperando aqui na nossa conversa. Ela é empreendedora, publicitária, proprietária da agência do estúdio de branding Pinar. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso G1 Cast. Muito obrigada. Super feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. É isso aí. A gente que E foi agradece. só uma brincadeira, não precisa desconstruir o número do nosso episódio, tá? Seria um bom desafio. Seria. Bom, antes de mais nada, dizer, galera, que a Pinar foi a responsável pelo rebranding da G1, né? A gente estava num momento aqui da G1 que a gente queria fazer alguma mudança. A G1, do jeitinho que a gente escrevia antes, G com o número 1 ali, a gente vem já de uma evolução, né? Com G1 Imobiliária, depois o G1 Imob, e a gente olhava para aquele G1 e ficava lembrando da Globo, um mini ranço daquela marca e tal. Eu falei, o que a gente pode fazer, né? E aí que surgiu a ideia do nosso time de marketing, do Renato, nosso sócio também, de convidar um olhar externo, né, para nos ajudar a desenvolver, aí em colaboração também com o nosso time de marketing, mas essa visão externa foi fundamental e todo o trabalho muito bem feito aí pela Pinar. Parabéns, porque hoje, Camila, a gente vê efetivamente o resultado, né, da nossa marca, do G1, do jeito que ficou ali, né, a escrita, as pessoas num primeiro momento olham e falam, será? Diferente e tal. Então, eu já começo te perguntando aí os principais desafios que você encontra quando uma marca te procura aí para fazer o que a gente fez. E depois a gente volta um pouquinho para a tua história e tudo mais. Legal, foi muito legal, na realidade. Quando a gente começou todo o processo com a G1, conhecer vocês, a estrutura da empresa, né? Porque, no final das contas, vocês têm um background interessante, uma história muito relevante, uma equipe muito qualificada. Não é qualquer pessoa que tem a equipe de marketing que vocês têm. Então, colaborar com gente de... Uma é verdade, pausa, né? É verdade. E eu já falei isso para outras pessoas, viu, André? Não tô falando só porque você tá aqui, não. É verdade. E não é qualquer equipe, hein? Não é. E eu falo muito sobre isso também. Esse é um ponto bem interessante, porque tem empresas muito, muito maiores em níveis de quantidade de pessoas, né, do que a G1, que não tem uma equipe tão estruturada quanto a G1 tem. Legal. E aí, quando a gente tem uma equipe robusta de marketing, essa comunicação, ela reverbera num nível muito superior. Então, foi muito legal participar do processo, porque colaborar com quem é da área é muito diferente. Quando você tenta criar uma marca e colaborar com os gestores, com a galera que está mais preocupada só com o negócio, não é a galera criativa do marketing, né? Você não tem esse background de estética, de design, de conceito, que quem é do marketing, por exemplo, tem. Então, colaborar com a G1 foi muito rico, porque os meninos pegaram na mão a marca junto com a gente foi mexendo, então as opiniões eram ricas. Os gregos antigos que falavam, né, de qualidade de opinião. Então, assim, a qualidade da opinião que vem, ela é muito diferente. Então, foi muito gostoso. E eu acho que o principal desafio, Vini, é a responsabilidade mesmo. Porque nós não estamos falando de uma marca que está nascendo hoje e que as pessoas não conhecem. É diferente quando você vai lançar uma marca do zero. Sim. As pessoas ainda não têm um pré-conceito formado. Elas ainda não sabem a que aquela marca se propõe. Não tem base de comparação, nenhuma, né? Nada. Nenhuma. É um negócio que está começando muito organicamente ali. Não era o caso da G1. As pessoas já reconheciam a marca, já sabiam, né? Principalmente pela qualidade da comunicação de vocês, já sabiam quem eram vocês. Então, é uma responsabilidade gigante você reapresentar. E eu lembro da reunião que a gente sentou e eu falei assim, gente, vocês me dão um G e vocês me dão um
e vocês me dão um vermelho e a gente não pode parecer com a Globo, não vai funcionar. Muito bom. E aí foi quando a gente começou. 2 únicos elementos para trabalhar é pouco. E aí a gente foi tentando entender como é que a gente mudava isso para ter um pouquinho mais de singularidade. Então acho que os desafios principais foram esses. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado final. Que legal. A gente também, a gente tem escutado muito, principalmente os nossos clientes, né? Que pra gente é o mais importante, Sem né? dúvida. Quando o cliente valida, né? Hoje mesmo eu tava trocando uma ideia com um cliente e ele falou, Vinícius, quando eu vi a marca a primeira vez ali escrito, eu falei, meu, por que os caras mudaram e tal, né? Tipo... Difícil desapegar. Aí ele falou, cara, a hora que eu já vi a segunda, terceira vez... Por que não mudaram antes, né? Tipo, pô, Sim. porque a galera acostumou muito rápido, ficou muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigada Agora, pela oportunidade. Legal. Queria entender um pouquinho, Camila, da tua trajetória aí, né? Até chegar na Pinar. Sim. Você começou a falar que já tinha empreendido antes. Sim. E eu, como empreendedor também, já empreendi em várias áreas, vários segmentos, desde pintura em óleo sob tela. Você jura? Até Olha, balanceamento de pneu de legal. caminhão com produto dinamarquês, enfim, legal. eu já aleatório, né? eu já fiz coisas assim, Muito bom. de tudo. Então, eu adoro trocar ideia com empreendedores, né? Queria ouvir um pouquinho da tua história aí, por favor. Legal. Eu sou publicitária, né, de formação. Na verdade, sempre gostei de comunicação. E aí, eu flertava um pouco com a ideia do jornalismo, mas aí o jornalismo tem uma posição política um pouco diferente da minha. Então eu comecei a pensar que não seria tão interessante. Eu sou um pouquinho mais capitalista, fui para publicidade. Porque daí eu entendia que aquilo tinha mais a ver com o meu perfil. Então comecei a estudar publicidade e depois fui fazendo as minhas pós-graduações todas na área de negócios e tecnologia. Sim. Porque a minha primeira empresa eu fundei com 21 anos. Era uma agência tradicional de publicidade. Começou muito organicamente, assim, porque as pessoas naturalmente... Eu trabalhei como estagiária por um tempo numa agência muito legal que tinha aqui em Londrina. Fiquei uns 3 anos lá. Aí saí e já fui montar com a ex-gerente da agência. A gente virou sócias e fomos empreender. E aí fiquei com a mestre, chamava Mestre Comunicação. Que era o sobrenome dela, inclusive. Fiquei por uns 4 anos, mais ou menos, com a agência. Foi super legal, foi super bacana. E aí, um dos clientes da agência me convidou para incorporar a empresa dele. Então, ele era da área de tecnologia. Para fundar, tipo, um departamento de marketing? Exato. Ele tinha já... ele era meu cliente, então eu atendia, né? Fazia outsourcing ali da parte de comunicação para ele. Só que ele começou a crescer... começou a incorporar outras empresas de tecnologia, porque eles eram da parte de infraestrutura de TI, que é uma coisa muito específica. Sim. E aí eles começaram a incorporar IA, começaram a incorporar outras áreas, e aí me chamaram para compor o time ali. Então eu fui e fiquei 9 anos nessa empreitada. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo. Então, na realidade, o meu coração, ele é muito forjado na área de tech também, né? A tecnologia tem uma parte grande do meu coração. Fiquei muito tempo ali. Nesse período, empreendi de novo num projeto paralelo, de moda também. Entrei num universo completamente diferente do que eu era acostumada. E aí que eu fui ver a treta, porque moda é muito difícil, meu Deus do céu. Porque a gente foi trabalhar com confecção, a gente desenhou roupa do zero, contratei estilista, a gente fez coisas... Gente do céu, olha... É outro mundo, Nossa, né? É outro mundo. Quem trabalha com confecção, com moda, né? Fala que é outro mundo, outra um negócio realidade. Totalmente diferente. E, é gente, outro game, né? Como é outro game. É difícil. Imagino. Nossa, é assim um negócio que, olha, eu tiro o chapéu pra quem faz, pra quem consegue, ainda mais no Brasil, que tem muito pouco incentivo, né? Tudo é muito caro, tudo é muito absurdo. E aí lançamos um e-commerce e tal, rodou por um tempo, mas muito fora da minha realidade, não tinha como focar nas duas coisas, então deixei. Então tá aí meu negócio quebrado, um check. Diz que antes da gente enriquecer, a gente precisa quebrar um negócio. Tem os dois desses, tem os dois. Eu não cheguei a falar quebrar, né? Provavelmente vocês também identificaram que não era o momento. Falar, deixa aí, deixa isso pra lá que não vai dar rock. Exato. E aí cumprimos esse check na tabela e seguimos. E aí depois, na realidade, a Pinar surgiu na minha vida
Porque eu já estava nessa empresa de tecnologia todos esses anos e eu acabei engravidando. E aí a vida da mulher muda muito, né? Depois que a gente vira mãe. E eu comecei a sentir um pouco de saudade de um ambiente um pouquinho mais criativo, um pouco mais próximo da minha formação ali. Porque a tecnologia é um ambiente muito masculino, muito corporativo. Então eu vivia em reuniões muito técnicas, muito mais frio, né? Muito mais frio, Eu amo. É muito minha cara, mas eu tava com um pouquinho de saudade dessa parte criativa. Então eu fui para Pinar, comprei uma parte da sociedade que hoje é só minha, mas na ocasião ainda não era. E aí comecei a criar de novo, né? E aí estamos aí. Já estamos indo para o quê? 4 anos. Nossa, agora legal. Só focada na Pinar. Legal. E hoje a atuação da Pinar é focada em criação, mas conta um pouquinho pra gente do trabalho de vocês lá. Até porque você, quando você falou, é um estúdio de branding, né? Então, assim, dá uma desenvolvida em cima disso daí pra galera entender bem, né, Maru? Diferente de uma agência tradicional, porque uma agência tradicional ela vai trabalhar com propaganda, né? Anúncio, mídia off, mídia on, ação, campanha. Nós não fazemos esse tipo de trabalho. A gente trabalha com marca e o que as marcas precisam para existir no mundo. Então, tudo que é relacionado à marca e à construção dela, a Pinar abraça. Então, desde o processo de criação de nome, então a gente começa ali, porque o nome já conta uma parte grande da história da marca, né? Sim. Então, a gente começa o storytelling por ali, né? A narrativa. Então, desde a criação desse nome, que é um grande processo, porque a maior parte das pessoas nem imagina que o nome precisa ser registrável, que ele precisa estar liberado no INPI. Então, é um processo bem meticuloso que a gente precisa fazer. Até a criação da identidade, que a gente divide em identidade verbal, sensorial, né? Que foi o que a gente fez ali para a G1, e visual. Até tudo que essa marca precisa para existir depois. Então, a gente garante qualidade criativa. Então, essa marca, depois que ela ganha corpo e vai para o mercado, a gente garante que o branding esteja alinhado. Então, todas as ações que nós podemos contribuir a nível criativo, então, uma sessão de fotos condizente, um posicionamento um pouco mais relevante para uma rede social, né? A gente faz muita direção criativa mesmo, que é o termo técnico que a gente usa. A gente acompanha essas marcas para entender se aquele branding está adequado. Então, tipo, se a G1 tivesse pegando a marca que a gente fez e usando de uma forma completamente fora do que o Brand Book propõe, a gente falaria para vocês, tipo, meninos, a gente precisa ajustar isso aqui. O que não é o caso de vocês, tá longe de ser. Mas acontece com muitas pessoas. Teve um caso recente, né, da Ferrari. Vocês viram isso daí? Do funkeiro que comprou uma Ferrari. E aí a Ferrari pegou e se posicionou. Foi meu pai. Não é pra todo mundo, né? Muito bom, cara, muito bom. E a gente teve o caso da Jaguar recentemente também, né? Que foi um grande fãs, que a Jaguar mudou a marca e tentou fazer uma campanha completamente disruptiva, completamente descabida, e o público não aceitou nem um pouco bem. Não aceitou, né? Porque isso é branding, né? Você constrói por anos uma jornada e aí você não pode esperar que as pessoas simplesmente vão virar uma chave, né? Exato, e seu público é seu público, né? Então respeite a jornada do teu público também e o que você construiu, né? Exato. Eu queria só que a gente, até pra galera que tá escutando a gente, assistindo, o pessoal entendesse aí o passo a passo, né? A construção disso, porque é muito interessante, a gente viveu isso, né? Então, pra gente é um pouco mais, tá um pouco mais claro, né? Quando você faz essa trilha toda do naming, né? De tentar entender. Se você puder só falar pra galera como que funciona mais ou menos isso, são através de reuniões, você tenta entender o que as pessoas, né? Porque são várias conversas, né, Camila? São várias conversas. Explicar um pouquinho pra galera como que funciona isso daí. Falando de uma criação do zero, né? Que foi diferente da nossa, né? Sim. A de vocês veio com um pouquinho mais de carga, né? Porque normalmente o rebranding ele vem com uma responsabilidade um pouquinho maior. Mas, Vini, até acho interessante, porque assim, o que eu costumo dizer é que a maior parte das pessoas, quando elas idealizam um negócio, a primeira etapa que elas pensam é no branding. Isso. Elas falam, nossa, como que vai ter? Que cara que vai ter? E eu costumo dizer nas mentorias que eu dou que o branding, na verdade, ele é o terceiro degrau de uma escada, né? Então, o primeiro degrau que você precisa cumprir, antes até de procurar um estúdio criativo ou um designer para fazer sua marca, é entender o propósito da tua empresa. E esse propósito, ele tá longe de ser um propósito energético. Não é disso que a gente está falando. É um propósito claro de negócio mesmo. O que você pretende alcançar com aquele negócio que você está montando? Então, no caso de vocês, é muito claro, né? Vocês falam que vocês querem melhorar a vida das pessoas. Isso é um propósito claro da G1.
Através do mercado imobiliário, né? Que nós debatemos muito, Isso. né? Quando a gente começou a falar sobre o projeto de vocês. Então, o propósito é um negócio que precisa existir. E é assustadora a quantidade de pessoas que chegam até a gente e não sabem responder isso sobre os próprios negócios. Quando a gente pergunta qual que é o propósito, as pessoas patinam, as pessoas não sabem, elas olham para o sócio ou para o parceiro e falam, gente, a gente nunca debateu isso. Então, como que você cria um branding sem você entender o que você está fazendo no mundo, né? Então, esse é o primeiro passo. Uma vez que você tem o propósito Porque tem bem muita definido, gente que o empreendedor, né, Camila, desculpa cortar o raciocínio, mas é que eu fico tentando lembrar das empresas que eu abri também e tal, e como que é a cabeça. E normalmente a cabeça do cara tá preocupada assim, tá, eu preciso de um nome, eu preciso de uma marca e eu preciso faturar. Faturar. E assim, aí você fala, qual que é o propósito? Meu, o propósito é ganhar dinheiro. Tipo assim, mas não é isso. Aí Sim. imagina, quando você vai ter essa primeira conversa, você tem que desconstruir esse conceito quadrado, né? De tipo, meu, eu vou empreender e eu tô a fim de fazer meu negócio virar. Mas, cara, tem que ter esse pano de fundo, porque senão o negócio não desenrola, né? Porque você precisa entender para quem que você tá comunicando. No fim das contas, um branding ele é feito para pessoas, né? Marcas, por trás das marcas existem pessoas. E independentemente de quem você seja, você tem um cérebro e ele funciona exatamente do mesmo jeito que as demais pessoas que te cercam. Então, o cérebro humano ele é feito para responder instintivamente as coisas primeiro, depois emocionalmente. E depois racionalmente. Então, você toma as decisões no nível só racional, se esquecendo de que propósito, ele é emocional. E é no propósito que você se conecta com as pessoas, não no racional. Então, isso precisa existir uma camada Pelo contrário, anterior, né? Se for só no racional, talvez você não vai nem conseguir conectar, né? Exatamente. Porque daí a pessoa vai falar, não, você tá querendo meu dinheiro só, cara. E a gente se orgulha, né? A gente acha que a gente toma decisão de compra totalmente no racional. Não, olha aqui, eu fiz assim, tal coisa, tomei uma ótima decisão, ganhei um desconto, fiz uma negociação agressiva. E tá longe de ser. A gente tomou essa decisão no instintivo primeiro, depois a gente foi pro emocional, para daí sim tomar a decisão racional e sair se gabando pros outros que foi um ótimo negócio. Então, quando a gente fala de Quando marca... chega no racional, né? Quando Porque chega. muitas vezes nem chega. Você vê, já foi, já. Boa. Principalmente a compra de impulso, né? Você vai lá e fala, nossa, cara, nem já filtrei. foi, né? Acontece. Então, é importante que você tenha esse propósito bem definido, porque o propósito é o que é o emocional. E uma vez que você tem esse propósito, que é o primeiro degrau, você cascateia ali para o segundo, que é a cultura organizacional. Como você vai fazer isso acontecer? Uma vez que você tem esse propósito bem definido, então melhorar a vida das pessoas através do mercado imobiliário. Como que você faz isso, então? Qual é o seu jeitinho, né? O que é a sua equipe? Porque a tua equipe é uma extensão de você. Ah, mas eu sou empreendedor solo, tô começando agora, não tenho ninguém. Tudo bem, existe uma cultura ainda. É a tua cultura, é o teu jeito. Mas a partir do momento que você coloca mais um ser humano ali com você para te ajudar, ele precisa replicar o teu comportamento. Porque aquilo precisa chegar para o teu cliente, né? Muitas vezes o dono da empresa tem muito menos contato com os clientes dele do que a equipe. Então a cultura ela é extremamente relevante. E aí uma vez que essa cultura tá definida, então eu tenho o porquê, né? E eu tenho o como, aí sim eu entro no branding. Porque aí o branding ele é um pacote bonito que ele vem para dizer tudo aquilo que eu planejei antes está aqui, uma entrega visual que vai traduzir o que eu defini anteriormente. Certo. Então não dá para a gente pensar em nome, quando é necessário, ou em marca, sem pensar nessas outras camadas anteriores, né? E aí, essa parte do branding especificamente, o processo, no caso da Pinar, cada um tem um processo, mas no caso da Pinar é bem imersivo, como vocês viveram com a gente. A gente senta, a gente conversa, a gente entende, eu entendo o propósito, eu entendo cultura, eu entendo o que vocês querem passar, e histórico. esse lance de até, porque você falou em cultura e é uma coisa que chama muito a nossa atenção, porque a gente tem uma cultura muito forte na G1, né? Muito legal a cultura de vocês. Viveram isso daí com a gente bastante. E assim, eu às vezes me pergunto, né? Como que hoje, porque você quando empreendeu lá atrás, né? Vamos falar a primeira vez que você empreendeu lá, que você abriu a sua agência, né? Com aquela sócia que você comentou. Tipo, lá atrás não se falava muito em cultura, né? Cultura era uma coisa, na realidade, assim, que você
eu creio que ela sempre existiu, as pessoas viviam a cultura, mas não tinha esse nome. Era mais orgânico, parece, era mais natural. orgânico e assim, e é louco porque hoje, a partir do momento que você identifica que a cultura existe, você tem que definir uma cultura, eu também entendo que tem muita gente que dá uma maquiada nessa cultura, né? Que pega e fala, mas não, nossa cultura é de ajudar, é sentimento de dono, é de não sei o quê. E aí, tipo, é uma coisa meio que todo mundo já idealiza algo mais ou menos nessa pegada, mas o que você efetivamente vive, né, na cultura? Exato. E aí fica, eu acho que um desafio, né, para vocês, quando vocês estão nessa construção. Que primeiro, propósito, eu acredito que se a pessoa né, analisa, reflete sobre o que ela pretende, futuro, olha para o futuro e tal, ela de repente consegue desenhar um propósito até legal. Agora a cultura, mesmo estando 1, 2, 3, 4 pessoas, cara, é um negócio que você vive, né? Você vive. Você tem que viver. E as pessoas, elas percebem, né, Vini? Eu acho que esse é o principal, assim. As pessoas, elas percebem muito fácil o que é fake. É natural você conviver com uma pessoa e ver que o discurso não bate com as ações. Então, a cultura organizacional, ela precisa estar atrelada a ações reais. Isso. A crenças reais, a equipes reais, né? Ao que você de fato vive. Uma coisa que eu acho super engraçado, assim, super curioso, é que muita gente, quando começa a fazer marketing, a gente vai fazer os processos, a gente pergunta, tipo, qual que é o maior diferencial de vocês? E aí 90% das pessoas falam, o atendimento. Fala, atendimento não é diferencial, atendimento é obrigação. É padrão, né? Teria que ser o padrão, né? É padrão. Então, assim, atender bem, escutar o cliente, que são coisas que a gente ouve muito. Não, a gente escuta o cliente. Mas, gente, escutar isso, né? É o mínimo que você espera bom, de né? uma... Exatamente, né? Que você espera de uma empresa que você está contratando. Então, diferencial é coisa tangível. Cultura é coisa tangível. O que é que você de fato faz? Quais são as ações que demonstram que você de fato acredita naquilo que você está vendendo, sabe? E eu acho que a gente vive num momento social, de forma geral, que a gente precisa de gente com posição, sabe? Acho que não estamos num momento social que dá para você ficar em cima do muro. E as empresas têm responsabilidade sobre isso, na minha visão. Com certeza. Então, se você... E a cultura é uma coisa interessante, porque ela aproxima ou ela afasta naturalmente as pessoas que têm a ver com ela. Então, se você cria uma cultura forte, você não vai precisar triar muito quem chega até você. É muito louco. Né? E, na verdade, mesmo quando a pessoa chega e ela entra, se ela não tem aderência com a cultura, ela sai. A gente fala isso muito na G1, sabe, Camila? E a gente vive isso. Então, às vezes, entra a pessoa, ela fica ali 1, 2 meses e tal, dali a pouco pede pra sair. Pede pra sair, né, Maurício? Pede pra sair. E aí você olha aquilo lá e fala assim, por quê? É uma coisa natural. Não conectou com a cultura, tem dificuldade de entender, acha que aquilo, tipo, sabe? Quando a gente vende, porque, né, quando perguntam pra gente, você faz essa pergunta, qual o principal diferencial competitivo da G1, a gente fala que é a nossa cultura organizacional, Sem porque dúvida. pra gente isso é muito forte. E dentro de um mercado imobiliário, né, que a gente vive, que é um mercado hostil, um mercado muito disputado, que movimenta muita grana, as pessoas, elas tendem internamente a, não ter uma cultura forte, no sentido de também pegar e gorar o negócio do próximo, né, ou ficar com melindre, ou discussão, ou fofoca, e tipo, são coisas que a gente, tem um posicionamento muito claro na G1 e que não tem espaço para isso. Perfeito. Então a pessoa que às vezes entra e vai pegar e fazer uma fofoquinha ou falar mal de alguém e tal, a outra pessoa já olha para ela e fala assim, Exato. por que você está fazendo isso? E aí a pessoa fala, meu Deus, que mundo que é esse, E né, esse cara? é o maior presente que uma cultura forte pode oferecer para uma empresa. Porque a empresa se autorregula. Então, depois que o ambiente ele tá pronto para receber as pessoas que são adequadas, aquelas que não são, e assim, só quem já fez um cálculo de quanto custa um profissional, né? Um profissional que não é adequado ali, um profissional ruim para uma empresa, sabe o tanto de dinheiro que você economiza se a sua cultura te faz esse favor. Exato. De expulsar quem não faz sentido. E assim, a gente divide a cultura sempre em 2 pontos, né? Na cultura organizacional desejada e na espontânea. Então, precisa entender e identificar dentro de uma cultura o que
acontece naturalmente, porque afinal de contas são pessoas convivendo, então tem coisas da cultura, elementos da cultura que são naturais. As pessoas, elas criam sozinhas. Sim. E aí você fortalece aquilo que é legal e você corta aquilo que não é tão bacana. Perfeito. E a cultura desejada é aquilo que você impõe, né? Que você educa, que você treina, que você mostra, que você dá o exemplo. Então, separar isso e entender, né, todos esses pontos é muito relevante. A gente sempre falou para a liderança que o exemplo ele arrasta, né? Você tem que dar o exemplo. Se não tiver exemplo vindo de cima, aí é um convite para a cultura ficar de lado, né? Exatamente. Não tem jeito. Exatamente. Nossa, que legal, que legal. E agora falando um pouquinho mais da parte de... Nós falamos de naming, falamos de cultura, agora falar do branding em si, né? Que é esse processo que a gente viveu também, que eu achei super legal e muita coisa, confesso para você, que eu não conhecia. Ai, que legal. Camila, né? Esse lance do sensorial. Então, assim, acho que é legal para a galera conhecer um pouquinho de como que funciona essa construção, porque, mais uma vez... Muitas pessoas que estão aí se formando ou querem empreender e tal, elas não têm dimensão do que é composto. Do que é possível, né? Porque lá atrás, quando eu fundei a G1, né, em 2015, a gente, vamos pegar esse nome, legal, funciona, tal. Aí depois a gente teve um trabalho com um outro brother meu, que foi o PH lá da ClickWeb, né, que é um amigão meu que a gente pegou e falou, cara, a gente precisa de um significado para isso também e tal. E aí a gente desenhou o Gente em Primeiro Lugar e tal. E aí, mas foi uma construção, sabe? Não foi uma coisa feita, talvez não, com certeza se eu fosse empreender, se eu pudesse voltar 15 anos atrás, eu teria contratado uma empresa, né, como a de vocês, um estúdio de branding, para construir isso, sabe? Porque a gente sabe o valor que tem isso só depois que você sofre para chegar no que a gente chegou hoje, né, meu? É porque acho que o processo de branding bem feito, você pula umas casas no jogo da vida, né? Isso. Você pula umas etapas ali, porque hoje a gente vive num mundo também que é muito estético e muito plástico, né? A gente fala de rede social, de posicionamento, de digital, e as pessoas acabam comprando muito a ideia do que você é, muito pautada naquilo que você parece ser. Perfeito. E branding é muito isso, é você colocar, como eu falei, o papel de presente bonito para vender a ideia que você quer. Mas eu acho também, Vini, que a maior parte dos empreendedores, eles aprendem muito na prática, né? Então, processos como o seu são processos legítimos e muito respeitados, eu acredito, porque a gente vai criando no meio do caminho. Olha só onde a G1 está hoje, todo o processo criativo que existiu em torno dessa marca. E você falou, eu pensei em G1, depois eu atribuí um significado para G1, depois veio o propósito e está tudo certo. É um processo legítimo tanto quanto começar pensando algo do zero. Mesmo porque os negócios mudam demais. Sim. Então não é incomum que a gente pense lá num nome, num propósito, e daqui 2 anos essa empresa esteja num outro cenário. Perfeito. E que aí a gente tem que adaptar isso novamente, né? Mas é interessante porque, como eu falei, a gente precisa conectar com o emocional. E emocional responde muito bem à história. Responde muito bem a storytelling, né? A gente entende quando a gente conta uma historinha. Não é à toa que é assim que a gente ensina a criança. Porque é como a humanidade se construiu, através de conto, de história, né? De narrativas. Então, o branding, ele é uma construção de uma narrativa. Por isso que eu falo que quando existe a possibilidade da gente começar pelo naming, a gente pode começar contando uma história a partir dali, né? Então, a gente tem... deixa eu ver se eu consigo pensar em algum exemplo específico de naming para passar para vocês. Por exemplo, a gente tem uma cliente na Pinar que ela perdeu o pai faleceu, e por conta do falecimento do pai, ela conseguiu receber a herança, e através da herança ela conseguiu empreender. Certo. Fazer uma coisa que ela queria. Então, quando ela chegou até nós, ela falou pra gente que ela queria honrar o pai, através da história, através de tudo. E a gente estava na reunião, conversando, e eu vi que ela tinha uma tatuagem muito legal, de uma água-viva, bem grande no braço, assim. E aí eu perguntei pra ela, falei, Duda, essa tatuagem é muito legal. Aí ela falou, então, essa tatuagem me lembra muito meu pai. Porque meu pai falava que a água-viva, ela é um ser extremamente adaptável. Porque ela não nada, né? Ela é levada com a corrente. Então, ela precisa se adaptar aos locais ali que ela tá.
E isso foi uma frase, dentre tantas as frases que a gente trocou ali nesse processo. E aquilo foi ficando muito na cabeça, né, na minha cabeça, na cabeça da equipe. Então, a nossa proposta para ela de naming foi Madre dell'Acqua, que ela queria abrir um negócio de alfaiataria. Então, eram roupas femininas diferentes. E ela já queria ser disruptiva desde o começo. E ela é italiana, né? E o pai dela era italiano. Então, a gente usou Madre dell'Acqua, que é a mãe d'água. Então, um nome bem feminino. Mas usando a história da água viva para honrar o pai. Então, a gente trouxe no nome um pouco da honra que ela queria ao pai. E a questão da fluidez da moda. Arrepiei, legal. Então, louco. É legal, né? Que massa, eu cara. adoro o naming, eu adoro. Que legal. Porque depois disso veio a construção visual. E a partir do visual, a gente começou a criar os elementos. Então, a gente fez elementos que lembravam a corrente, a água, o mar. Porque isso é uma coisa que ela ouve de muito feedback. A Madre, eu inclusive super recomendo que vocês sigam, porque é lindo. A Duda é linda, é ótima, maravilhosa. Duda Faquinha é o nome dela. Duda é o nome da minha filha, que vai nascer aí daqui a pouquinho, né? Já tem meu coração, já. Espero que seja igualmente linda, porque a Duda é uma pessoa linda por fora e por dentro. Confiou super na gente nesse processo, é nossa parceira, a gente vive fazendo coisas juntas. E a marca, o que ela fala, que ela recebe muito de feedback, é que a marca, ela já destaca de cara, porque é uma marca de alfaiataria, só que tem um nome e uma pegada marítima. Então, as pessoas se interessam muito nesse conceito. Tipo, mas não é uma marca de biquíni? Não é alfaiataria. E a gente fala de fluidez, né? Então, a ideia é a gente conseguir contar essa história. Por isso que o nome, ele tem tanto peso. Legal. A gente começa a contar uma história, né? E como a história dela tem muitas outras que a gente consegue traduzir. Então, isso que é muito gostoso. Criação, né? Criação é uma delícia, desde o princípio. É interessante que a gente, sempre que fala de brand, a gente pensa em empresas que estão começando, né? Mas você atende empresas grandes, renomadas aqui em Londrina, como a própria Vanguard, né? Sim. Como que é esse trabalho que você faz lá com a consultora? Como que você ajuda eles? Porque eles são uma marca muito conhecida aqui na cidade. É um processo completamente diferente, né? Quando a gente fala de empresas com o porte da Vanguard, por exemplo, a gente fala de um brand book muito bem definido, de marcas muito, muito bem estabelecidas. Consolidadas. E aí o nosso espaço criativo, ele acaba, obviamente, sendo reduzido aonde nós podemos atuar, né? Porque a marca, ela é soberana. Então, a gente precisa respeitar o que está sendo criado. No caso da Vanguard, nós colaboramos com os conteúdos criativos para as redes sociais. Então, a gente tenta respeitar a narrativa, os objetivos, porque a Vanguard, eles têm um propósito muito específico de cada imóvel, cada empreendimento, ele tem uma personalidade. Eles falam que é como se os prédios fossem pessoas, né? Sim. Os empreendimentos fossem pessoas, porque eles têm uma cara, eles têm um jeito. Então, a gente precisa respeitar essa história. Então, a gente cria conteúdos imaginando, por exemplo, o que esse empreendimento pede, né? O que esse empreendimento traria? Se ele fosse uma pessoa, que tipo de conteúdo ele consumiria? Então, a gente trabalha na linha criativa de conectar essas ideias, né? Mas a marca da Vanguard, por exemplo, é uma marca super consolidada. Então, isso vem pra gente pronto. E aí, nosso trabalho como profissionais de branding é respeitar que essa marca vai continuar crescendo. Eu sempre falo que branding, se você pegar a palavra branding, né? A primeira parte dela é brand, que vem de marca, em inglês. E o ING é um sufixo que denota movimento. Né? Quando você usa ING no inglês, I'm walking, I'm talking, whatever. Você está falando de uma ação que você está executando. E branding chama branding porque você nunca para de executar. Sim. Cara, então, não tinha pensado nisso. Muito legal. Muito legal. Movimento, exatamente. Muito legal. Então, nós como profissionais de branding, a gente precisa garantir que a Vanguard, por exemplo, seja uma ação contínua. Não pare no tempo. Não pare no tempo e que ela realmente respeite a história. Eu estou contando a história que a marca se propõe a contar sempre, porque branding é consistência e constância. Todo dia, o tempo todo. E trazendo agora um pouco para a imagem pessoal, né? Como você disse, hoje a gente está num mundo de redes sociais, né? Todo mundo quer estar ali nas redes. Eu vejo assim que é algo... uma faca de dois gumes, né? Porque as pessoas, elas começam a querer estar ali nas redes sociais, e isso mostra as qualidades e os defeitos, Com né? certeza. Então, porque a gente está se expondo a todo momento. O que você fala para as pessoas, principalmente para o nosso mercado aí, né? De corretor de imóveis, que principalmente eu, né? Eu gosto bastante de estar me posicionando nas redes, tentando construir a minha marca. E
que você fala aí para os novos corretores? Como começar, né? Isso é interessante, Maurílio. Eu acho assim, da mesma maneira que a gente cria uma marca começando com um propósito, a gente também começa um posicionamento nos questionando a mesma coisa. O que eu quero passar com o meu posicionamento? Eu represento alguma marca ou eu sou a minha marca pessoal? Isso é importante, porque se você é a sua marca pessoal, então defina quais são os seus pilares, o que você quer comunicar, né? Em volta do que o teu conteúdo vai girar. Para que você não vire aquelas figuras que você não sabe o que faz. Sim. Então, o posicionamento, ele começa numa definição muito clara. Eu falo sobre isso, eu me comunico com esse público, porque também tem isso. Quem conversa com todo mundo não conversa com ninguém. Quem atende todo mundo não atende ninguém. Então, tem que ter um nicho, tem que ter um público, tem que saber para quem que você direciona aqueles seus conteúdos. Se você representa alguma marca que esteja adequado com o branding dessa marca. O que essa marca pretende de mim, né? O que ela pretende passar para o mundo e como que eu posso, a partir do momento que sou um agente dessa marca, como que eu posso me comportar de acordo, né? De forma a vender um pouco mais do que aquela marca se propõe a fazer. E depois, os cuidados, eles precisam ser inúmeros, a meu ver. Assim, eu acho que posicionamento ele é um trabalho de todos os dias, sem folga, né? Porque você tem que entender até que ponto eu quero expor a minha vida pessoal. Se eu for expor a minha vida pessoal, qual que é... Vai atrapalhar ou vai ajudar, Exato. Né? O que eu quero com isso? Né? O que eu vou expor da minha vida? Porque, gente, é ilusório a gente achar que qualquer pessoa expõe a vida real ali. Então, Camila, na realidade as pessoas raramente expõem a realidade, né? Como você estava falando, que muitas vezes até quem está consumindo conteúdo ali, ele não quer ver coisa triste, não quer saber dos perrengues e tal, né? Exato. Então, consequentemente, as pessoas acabam colocando aquilo que elas... Que vende. Que vende, que elas querem mostrar É. mesmo, né? Eu tenho um amigo que foi Googler por muitos anos. E aí ele Googler? falou, O que é isso? Trabalha no Google. Ah, Eles se chamam de Você Googler. não sabe o que é um G-Uner, velho? Agora faz sentido. Você não sabe, não é? Mas ele falou que foi muito interessante que logo na primeira reunião ali que eles tiveram no Google, eles falaram, no processo ali de onboarding, né, que a cultura do Google é muito forte também. Eles falaram, inclusive, só um adendo curioso, que no Google eles se chamam de Googlers e eles avaliam o seu nível de Googleness. Eles vêm... Nossa, que sensacional, que sensacional. Quando você vai fazer Tem um uma processo... escala? Eles fazem um processo seletivo e eles entendem, tipo, quanto você se adequa àquilo, na sabe? G1 a gente tem o G1 DNA, né? Que é as pessoas que têm o Perfeito. DNA da empresa. Agora a gente vai ter que fazer uma escala de DNA. De DNA. Eu acho que... quão compatível, né? Até pra Quão alcançar compatível ele, você é um é. negócio pra gente pensar, cara. É muito legal. E aí, logo nos primeiros encontros ali, eles perguntaram, né? E aí, gente, porque o propósito do Google é organizar as informações do mundo, tal, eles têm isso bem, bem claro. E aí, eles estavam falando, o Google é uma empresa do quê? E aí, as pessoas falando, né? O que a gente vende? O que é que a gente faz, né? E todo mundo, informação, não sei o quê. Não, a gente vende anúncio. A gente é uma empresa que vende anúncio. O que vem, a receita, né? O que vem pra gente... paga a conta. O que paga a conta é anúncio. O Meta não é diferente. Então, a gente não vai postar aquilo que não vende. Sim. A rede, ela precisa ser vendável. Sim. Precisa ser interessante, precisa ser estética. Ela precisa ser. Então, a gente tem que olhar pra isso. E aí, assim, quem é teu público, né? Com quem que você conversa? Esse é um ponto muito importante pra você entender como que você se posiciona. Porque a estética, o refinamento, o ângulo correto, o lugar que você frequenta, depende demais do público que vai consumir o teu conteúdo. Perfeito. Porque, de repente, esse senso estético, essa noção do refinamento, por exemplo, que tanta gente busca, não é compatível com quem está consumindo esse conteúdo, não é importante, não é relevante para esse público. Então, entender, né, é que no mercado imobiliário, na maior parte das vezes, as pessoas que se posicionam estão conversando com investidores, com pessoas que tenham, né, uma certa posição. Então, é importante que você se preocupe, sim, com esses detalhes. E eu falo demais sobre isso. Olhar para aquilo que você está gerando de forma crítica e ter referências, muitas referências. Entender o que é estético, né? Se você viajou ao redor do mundo, se você conhece os lugares, isso já vem naturalmente um pouco que imputado ali, né? Sim. Você vai criando esse senso. Mas se você não teve acesso a isso, não tem problema, porque hoje, através do digital, você tem acesso a tudo. Então, entender, treinar um pouco o olhar é vital para que esse posicionamento ele aconteça de maneira mais efetiva.
né? Que você consiga entender que a hora que você tira uma foto e essa foto ela não está enquadrada do jeito correto, ou ela tá num ambiente que não é bacana. É uma coisa muito comum. Você faz uma foto linda aqui, e aí sabe quando tem aquela lixeira no fundo? A pessoa olha a lixeira, só nem olha você, né? Fala, meu Deus, que falta de cuidado, tal. Aí Exato. E aquilo reverbera, né? Ali. Reverbera, exato. Você vê a imagem e ela não tá agradável, você não entende muito bem por quê, mas são por conta desses pequenos elementos que, com o olhar treinado, você consegue superar, né? E fazer de outras maneiras. Então, aí a gente cai, eu acho que em outro grande dilema, né? Muitos corretores eu vejo fazer isso, né? Que eles fazem uma rede social separada para o trabalho. Perfeito. E uma para pessoal. O que você acha disso? Eu acho que assim, na minha visão... Segura a tua visão. Na minha visão. Segura a tua visão. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Não, eu prometo que eu falo a minha depois. Você fala não vai afetar. Eu quero saber. Eu acho que desconecta do público, sabe? Fica postando só imóvel e a pessoa não humaniza ali né, a rede. Porque assim, eu acho que isso conecta, né, ao público, né? Lógico, nem tudo vai agradar, né? Que a gente tá postando... Apesar da gente mostrar o que a gente quer mostrar, né? Mas a gente mostra um pouco do dia a dia. Eu tento mostrar um pouco, assim, das coisas reais, né? Então... Claro. Olha, eu acho assim. Eu acho que depende muito de quem é a pessoa que a gente está falando. Sim. Porque se a pessoa tem esse background, essa referência, um pouco mais de noção, inclusive no treinamento que faremos em conjunto em breve, eu coloco isso, que é assim, nem todo momento feliz merece ser compartilhado. É importante que a gente entenda isso, né? Então, você conseguir, se você for uma pessoa que tem facilidade de entender o que é compartilhável ou não, ou até que ponto você consegue medir as consequências daquilo que você está compartilhando em um âmbito pessoal, eu acho super bacana que você tenha uma rede única. Porque você, de fato, é uma pessoa com senso. Você consegue entender que tá tudo bem você postar você ali, sei lá, numa segunda-feira de manhã, numa transação, ou fazer um conteúdo técnico importante, né, que fortaleça a tua imagem profissional. E que no sábado você vai fazer uma postagem ali num jantar com amigos ou alguma coisa mais sutil. Então, se você tem essa noção, bacana. Mas se você é uma pessoa que acha que tá tudo bem, postar na segunda-feira uma reunião e no sábado você bêbado com os amigos numa balada, eu sugeriria que você tome um pouco de cuidado. Porque isso vai afetar, e não somente você. Vai afetar a empresa que você representa. Seja ela sua ou não. Porque querendo ou não, a gente tá querendo construir uma autoridade ali, né? Então, às vezes, no post que não é relacionado a trabalho, a gente acaba com isso, né? Exatamente. Porque da mesma maneira que as pessoas, como você falou, a gente se conecta no global. E a gente, de fato, se conecta no global. Eu me conecto com o Maurílio profissional e com a pessoa por trás dele, lógico. Só que da mesma maneira que eu faço isso, você é um ser único para mim também. Então, se você tem comportamentos ou uma opinião tua colocada de maneira mais enfática, num momento não tão pensado, me afeta negativamente, a imagem da empresa ela vai ser afetada em conjunto. Então, se você é uma pessoa que, a final de semana, eu conheci muitos profissionais, assim, do work hard, play hard, né? Então, no fim de semana, perco o cabeção, fico muito maluco mesmo, gosto de postar, gosto de chamar meus amigos para perto, gosto de fazer. Então, talvez, neste caso, convém, assim, você separar. E aí, a conexão que você consegue no pessoal, ele pode continuar existindo no perfil profissional, mas você seleciona, você entende um pouquinho melhor que momentos você vai compartilhar ali, você entende? Entendo. Você coloca, tipo... É mais ou menos como criar um grupo de melhores amigos, né? Onde você tem um pouco mais de liberdade de colocar suas coisas pessoais ali e movimentar as temáticas mais livres. E dentro do âmbito que você expõe para o mundo, você tem um pouco mais de responsabilidade, porque existe uma marca por trás. E essa marca, ela é uma entidade. E essa entidade precisa ser respeitada, porque senão você vai acabar... sem a responsabilidade adequada, você pode acabar afetando essa marca. E existe uma coisa que chama brand equity. Desligado. Também. Dessociedade. Também. As consequências vêm. E existe uma coisa que a gente chama de brand equity, né? Que é o valor que essa marca tem.
Então, tudo que afeta esse brand equity, tudo que afeta o valor, a percepção de valor, né, que as pessoas têm da marca, afeta diretamente o valor da empresa. Porque brand equity é um asset, né? Quando você compra ou vende uma empresa, você analisa valor de marca. Isso é tangível. Então, se você afeta isso com conteúdos inadequados, você está desvalorizando diretamente o valor. Desvalorizando o valor é ótimo, né? Desvalorizando diretamente a empresa. A empresa. O negócio. O negócio. Né? O negócio. Então precisa. Tem mais carga de responsabilidade do que a gente para pensar. Caramba, né? Faz muito sentido. Esse lance de brand equity até era uma coisa que estava aqui. Porque assim, a gente. É uma dúvida que eu tenho, sabe, Camila? Porque quando você pega uma marca que ela está conectada diretamente a pessoas, vamos falar a Pinar ou a G1, que são prestadores de serviço, né? Aí assim, eu vejo hoje que é um pouco difícil de você definir um valor para aquela marca sem estar conectado com aquelas pessoas, certo? Por exemplo, a Pinar é a Camila e o time dela, né? Se hoje a Camila resolve vender a Pinar e tem um nome, é um nome legal, tal, tem uma construção lá para trás, só que ela vende a Pinar e sai, né? Acabou a Pinar. Na verdade é um nome, né? A G1 é a mesma coisa. Sim. Se hoje a gente pegar, sai o Vini, sai o Maurílio, sai o Renato, sai o nosso time todo e fala, cara, agora é qualquer outro nome, automaticamente a G1 ela passa a não ter um valor. Então acho que é por isso também que quando as pessoas compram as empresas, elas colocam as cláusulas de retenção daquelas pessoas que são estratégicas para o business, né? Para definição de valor e tal. Qual que é a visão tua com relação a isso? Porque assim, uma coisa é uma Nike que tem lá produtos e tudo, tal, uma Apple, né, que tem toda essa construção produto ali, tangível, né? O nosso como serviço. Serviço é um pouco mais delicado, né, Vini? Eu acho que porque naturalmente o serviço é prestado por alguém. Então, a qualidade fica atrelada a esse alguém que está prestando esse serviço. Mas eu acho que nós temos algumas estratégias, né? A gente tem alguns mecanismos que a gente pode usar para que essa marca, ela, aos poucos, ela vá se desvencilhando da imagem de algumas pessoas específicas e ganhando esse mercado. Perfeito. Então, se você pegar o próprio brand equity e separar quais são, né, os pontos ali, brand awareness, né, brand loyalty, tipo quanto é alcance, né, alcance de marca, lealdade de marca. Isso. Você separar, você consegue perceber que existem ações que você pode fazer de maneira pontual em cada um desses pilares. Para fortalecer a marca. Para fortalecer a marca, exatamente. E aí entender em que momentos você dá um passo para trás, deixa que a marca apareça um pouco mais. Quem são as outras pessoas que podem aparecer para que essa marca comece a sair ali daquela figura tão personificada, né? Então, a gente tem como fazer com que essa marca cresça, porque é natural, ainda mais em pequenos negócios, que a marca ela vá orbitando em torno de algumas imagens, né? E aí a gente vai dissociando isso aos poucos. Até para futura sucessão também, né? Exatamente. Porque para nós, como empreendedores, é importante que a empresa seja um organismo vivo e independente de nós. Quanto mais o negócio for independente da nossa presença, mais rentável ele é. Melhor ele funciona, né? E eu acho que esse é um ponto importante também, porque a gente é muito egóico ainda. Essa questão de, eu construí isso, essa marca me pertence e ela não vive sem mim, né? A gente precisa tomar cuidado com esse lugar, porque é um lugar que, na verdade, ele vai agir contra você. Com certeza. Né? Então, a gente precisa que a marca, como eu falei algumas vezes aqui, que ela seja uma entidade. Ela tem que ter valores próprios e ela tem que ir para além daquilo. Não é uma tarefa fácil de se fazer, mas ela é possível. A gente abre mercados, a gente lança produtos, porque por mais que sejamos empresas de serviço, a internet está aí para a gente fazer escalar, para a gente fazer, né, pensar em outras coisas. Fontes de renda diferentes, enfim. Então, se a G1, de repente, lança um produto digital e coloca isso no mercado que vocês ainda não exploraram, as pessoas que vão consumir esse produto não necessariamente têm uma conexão direta com vocês, por exemplo. E aí essa marca começa a ganhar um espaço que até então ela não tinha, né? E dissociado da imagem. Então, acho que nós temos estratégias e maneiras de fazer acontecer. Que legal, que legal. Muito bom. Caminhando, né?
caminhando, né, Maurílio? Nosso final. Nosso final. Bate-papo muito bom, muito espontâneo aí. Não teria como ser diferente, foi no improviso total aqui, né, gente? Não, foi ótimo. Então, gente, vamos caminhando para o final, né, Maurílio? Tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Não, as dúvidas vão ser esclarecidas hoje à noite no João Academy. João Academy. Fazer com ela, né? É isso aí. Hoje legal. a Camila é convidada para fazer um Academy lá na empresa, que é um aulão que a gente tem lá com o time todo. A galera tá bem legal. empolgada. E com certeza vai somar muito. Você vai dar dicas de branding para os corretores? Vou. Vamos ver quanto do DNA da G1 eu tenho hoje, André. Nossa Senhora. E aí, ó, já cantou o próximo DNA, hein? Legal, Camila. Então, queria agradecer você por todos esses ensinamentos aí. Com certeza, muito enriquecedor pra gente, né? E pra quem tá nos assistindo também, nos escutando, né, Maurílio? Sim, foi muito bom o podcast. Obrigado pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço, gente. Eu sou fãzaça de vocês, falo muito. Inclusive, uso vocês como case direto na Pinar, porque eu falo da importância da constância e da consistência das coisas. Depois que a gente faz, não adianta entregar uma marca e deixar ela morrer, né? Ela tem que ter vida. Sim. Ela precisa acontecer. E eu acho que vocês estão fazendo isso com destreza. Estou muito, muito feliz de ter feito parte desse legal. projeto. Depois eu pedi pro André falar para você um pouquinho do desdobrar aí dos próximos da campanha. Você vai ver que tá bem legal. Confio que esteja. Obrigada pelo convite, gente. Muito obrigado, a gente que agradece. Fechando mais um episódio, pessoal, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no nosso canal a cada 15 dias aqui no YouTube e no Spotify. Fechou, Vini? É isso aí. Valeu, galera. Até mais. Um abraço.